aqui, veja que do lado direito tem uma mesa com alguns pães. Essa mesa com os pães chama a mesa da proposição. Então, todos os dias, o sacerdote podia entrar todos os dias aqui nessa parte que chama santo. Então, a parte de fora chama átrio, a parte toda acampamento, essa primeira parte aqui chama santo. Então, essa parte aqui você exercita a fé. Você está exercitando a fé, né, também, claro, a caridade, a esperança, né, num processo ali de desejo de passar o véu. E aí, essa fé vem por meio da meditação. Então, por isso, aqui, os pães. O que representa essa mesa dos pães? Em cima dessa mesa tinha 12 pães, que representam as 12 tribos de Israel. Então, essas 12 tribos, e o sacerdote, ele colocava os pães e trocava no sábado. No sábado, ele tirava e aí podia comer ali o sacerdote esses pães. E aí, esses pães estão sendo iluminados por um candelabro. Esse candelabro tem 7 luzes. Esse candelabro representa o Espírito Santo e os 7 dons do Espírito Santo. Então, ele está jogando luz para a mesa dos pães. Então, quando você pega a Sagrada Escritura, você lê sozinho, assim como a história, ou no sentido só literal, não vai produzir luz nenhuma. Mas, com o Espírito Santo iluminando ali o seu intelecto, né, vai surgir algumas luzes, né, especialmente a luz da graça, e aí Deus vai, então, falar com você por meio dessa iluminação. E você vai saborear ali uma verdade, que a própria Sagrada Escritura vai te dar. Então, por isso, saborear aqui esses pães, né? Esse comer. E pode ser também a própria Eucaristia, que você, quando recebe Jesus, você fica ali recolhido, e o Espírito Santo também vai tentar fazer você saborear aquela verdade que é o Cristo que está dentro de você, que é o Cristo que está ali em contato com você naquele momento. Então, aí você está dentro de você, no seu tabernáculo ali, né? Então, Cristo pode nos tocar dessas duas formas, ou pela fé na sua oração, esse alimento, ou também pela Eucaristia. Quando você comunga, quando você recebe, sabe que é o Cristo que está ali. Então, você toca nele 2 vezes, sem precisar passar todo esse processo aqui, sem precisar ser homem, né? E sem precisar ser sumo sacerdote, muito menos sacerdote. Então, você toca Deus. E aí, o candelabro, então, ele era trocado todos os dias, né? Eles pegavam o azeite, e aí tinha essas 7 lamparinas que tinha que ser trocada. No final da tarde, eles enchiam as lamparinas e durava até o dia seguinte. Então, quando Deus falava com Moisés ou com Arão, de cima do tabernáculo saía uma luz, como se fosse um fogo. E todo o acampamento sabia que Deus estava na presença deles. Então, é como quando acontece quando você reza. Aí, se você não come o seu pão, seja pela oração e muito menos comunga, então você nunca vai estar na presença de Deus. E aí, bem no finalzinho, tem um altar também que chama Altar dos Perfumes. Então, veja que a mesa dos pães é a meditação, né? Ali, então, segunda morada, né? Ou também segundo grau de oração, como diz o Roio Marim. E ali, quando nos dirigimos para aquele altar que tem outro véu bem na frente, que atrás daquele véu está o Santíssimo, que é a presença de Deus, tem um altar que chama Altar dos Perfumes. Esse altar dos perfumes, ele também era colocado, Deus disse a fórmula daquele perfume. E Deus disse, por exemplo, você vai pegar a folha de acácia, folha de lavanda, folha disso, e vai fazer esse perfume. Esse perfume tem que ser usado só na mesa do altar dos perfumes. Não é para usar na cozinha, usar, sei lá, no banheiro, porque é cheiroso, nada disso. É um perfume sagrado.
E é interessante que os 2 filhos de Moisés, eles eram sumos sacerdotes. Moisés também era levita, então os filhos dele também eram sumos sacerdotes. E 2 de seus filhos fizeram ali uma fórmula, né? Ou colocaram dentro do altar dos perfumes pedrinhas de incenso que não eram da fórmula que o próprio Deus disse. Ou seja, eles sabiam o que era correto. E aí, na mesma hora que eles fizeram isso, lá na Sagrada Escritura fala que um fogo estranho saiu e queimou os 2, morreram. E aí o próprio Deus fala para Moisés, não adianta nem chorar, porque esses filhos seus aí, olha o quanto eles eram desobedientes. Aí quando você fala isso para as crianças, elas ficam assustadas, né? Aí, nossa, morreu? Assim, morreu? Morreu. E aí eu enfatizo e falo, e por que eles morreram? Aí eles falam, desobediência, né? E tá vendo? Não pode desobedecer. Eles sabiam o que tinha que fazer de correto? Sim, eles sabiam. Eles fizeram porque eles quiseram? Sim. Aí eles falam, então mereceu mesmo, né? Quer chegar perto de Deus desobediente, né? Não dá. Então, já consegue entender alguma coisa. E aí, esse altar dos perfumes, eles colocavam essas pedrinhas e incensavam ali com o turíbulo, né? Nós temos o turíbulo na Santa Missa, e aí o padre coloca também o incenso, né? O acólito, o coroinha, incensa ali bem no momento quando Jesus, né, vai acontecer ali a transubstancialização, bem no momento da consagração. E o que significa isso? Que essas pedrinhas são as suas orações. Então, eu rezo quanto, né? E aí teve uma criança que falou assim, professora, hoje eu rezei 1/3 das lágrimas. Quantas pedrinhas isso dá? Aí eu falei assim, dá algumas pedrinhas, né? Então eu já coloquei algum incenso lá no altar do perfume para Jesus, né? Fala desse jeito. E aí algum fala assim, você rezou pelo menos uma Ave Maria para ser uma pedrinha? Você rezou pelo menos um Pai Nosso? Então, essas pedrinhas, né? O Ricardo vai fazer a analogia que seria a sua oração, uma oração atenta. E quando você se coloca para rezar com atenção, parece que o mundo some ao seu redor. Pelo menos era para ser assim, né? Quando você se coloca ali num ato de fé profundo, e aí esse sumir ao redor, sem aflições, sem preocupações, essa fumaça é o seu amor. É o seu amor que vai subir até Jesus, e quando você vê, você passou o véu e está na presença ali de Deus. Então, isso acontece também na Santa Missa. Aquele pãozinho vai se transformar o próprio Verbo encarnado, né? O próprio Filho de Deus. E você vai estar ali na presença dele. Então, essa relação, né, tem ali com o Roio Marim como se fosse a oração afetiva, que você vai se colocar com a oração mais atenta, mais recolhido, e vai começar a amar, né? Então, a dificuldade maior de uma meditação é que muitas vezes é muito árdua e você não sente sabor, né? Não falo de uma consolação, mas quando você medita, encontra uma verdade, você também tem um afeto por aquela verdade que você encontrou. E você começa a amar. E aí você vai querer permanecer, você vai querer voltar novamente naquela oração. Agora, se você não tem atenção na sua oração e você só está aflito e preocupado, você vai querer sair logo para resolver os problemas da vida. E nunca vai ter tempo de voltar. Então, pode passar mais um pouquinho, que aí dá para mostrar bem. Então, esse aí é o candelabro, né, com as 7 velas, chama em grego, eu acho que menorá. O Bernardo está aí também, qualquer coisa corrige. Aqui o altar dos perfumes, queimando ali, aí passa o véu. Pode parar agora um pouquinho, por favor. E aí, quando ele passa esse véu, veja que ali está a Arca da Aliança, né? Então, quando você se coloca nessa oração atenta, você vai estar unido ao próprio Deus, né? Que seria ali quando
o próprio Jesus morreu na cruz, né? Morrendo na cruz, aconteceu um fenômeno, né, que aparece até no filme. O véu do templo se rasgou. Então, com a encarnação do Filho de Deus, aquilo que era muito dificultoso para você passar, quer dizer, você não passava só o sacerdote, o sumo sacerdote, agora dá acesso a todos. Então, aqueles dois anjos, dois querubins que estavam lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou e eles foram expulsos da presença de Deus, e aí dois querubins fecharam as portas do Jardim do Éden, como se dissesse, agora, porque você caiu, as portas da presença de Deus estão fechadas. Agora você vai ter que meditar, você vai ter que usar a sua inteligência, que agora está obscura, e vai ter que usar a sua vontade para amar, conhecer e amar, para entrar na presença desse Deus novamente. Então, aí, quando Jesus morre na cruz, então, o véu do templo se rasgou. E precisou derramar sangue? Sim. Então, você quer chegar na presença de Deus, ter uma oração mais íntima com Deus, sem derramar sangue? Sem meditar, suar, transpirar? Então, veja que em grego também se utiliza uma palavrinha que é hipomoné. Hipomoné, que é hipo, né, que é estar sobre o peso, ou sobre um forte peso, né, que seria aí essa questão das aflições, da luta para estar atento, né, na sua oração. Ou agora, se você já chega na capela ou no seu quarto, se ajoelha e já está na presença de Deus, aí beleza. Mas se você tem que fazer todo esse esforço difícil, esse sofrimento para você ter uma oração atenta, isso está relacionado com a própria paixão de Jesus, que também passou ali, sofreu na carne. Você está sendo tentado? Jesus também foi. Sofreu tudo aquilo ali com virtudes heróicas diante de tudo aquilo que ele estava sofrendo, por amor, para rasgar esse véu e nos dar essa intimidade, esse contato com ele. Então, o véu do templo se rasgando é o próprio Jesus morrendo na cruz, que agora, por meio da oração, dentro de você, pela fé, você se encontra com ele, e também pela Eucaristia. Então, agora você tem acesso livre, até sendo mulher, né? Como dizia a criança. Então, veja que, do meio daqueles dois anjos, esse passar o véu, né, significa também ali já a quarta morada, né, ou depois da oração de recolhimento infuso, né, do Roio Marim, que aí a gente precisa ver todas as analogias, né, pegar Santa Teresa com as moradas, pegar o Roio Marim com os 9 graus de oração, e aqui a questão do tabernáculo. E aí os dois anjos, então, né, estão guardando a Arca da Aliança, né? Essa Arca da Aliança que Deus pediu para que Moisés fizesse. Dentro da arca contém 3 coisas também, né? Que é um potinho de maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Ali para demonstrar também as 2 tábuas da lei, a questão moral, a lei, né? O potinho de maná como se fosse a própria Eucaristia, a sua vida também de oração, e a vara de Arão para demonstrar o sacerdócio. Então, não é qualquer um que pode trazer do céu à terra Jesus, por mágica, né? Tem o sacerdote. Então, esses 3 símbolos também estão ali dentro guardados, né? E Deus falava de cima do propiciatório, que é onde estão esses 2 anjos. E aí, quando eles se aproximavam da arca, então aparecia aquela luz que Deus falava com Moisés ou com o sumo sacerdote da época, né? Que nessa época era Arão. Depois tivemos outros sumos sacerdotes, alguns bons, outros não, né? Vou falar um pouquinho dessa questão também moral, mas só terminando aqui. Então, esses 2 querubins estão guardando ali a presença de Deus. E aí, quando o sacerdote também entrava, ele trazia nas mãos o sangue daquele animal que ele sacrificou.
E aí eles sacrificavam um animal em favor dele e um sacrifício em favor do povo, de todo o acampamento. E aí tinha um bode. Vocês já ouviram a expressão bode expiatório? Sim? Eu cresci achando que era um bode que ficava olhando pela janela, né? Eu pensava assim, tá espiando, né? Espiando o quê? Mas depois eu fui entender. Expiatório é espiar os pecados. Então aí quando o sumo sacerdote entrava, ele pegava aquele sangue e jogava, aspergia ali em vários lugares próximo à arca, né? Que então, olha, eu estou puro para estar na sua presença. Esse é o meu sacrifício, o sacrifício do povo. Isso pode relacionar também com a sua atenção. Você tenta ter uma oração atenta e não consegue. Você tenta novamente rezar um Pai Nosso atentamente e não consegue. Tenta rezar um terço atentamente e não consegue. Então veja que temos uma dificuldade para permanecer na presença de Deus por causa das nossas desordens. Veja que Santa Gema, né, quando o diretor espiritual dela diz para ela, Gema, você vai cumprir o que eu vou te pedir agora. Você vai ficar 1 minuto sem pensar em Deus. Ela já estava tanto aí dentro do Santíssimo que ela não conseguia parar de pensar em Deus. Quando ele disse, mas você tem que me obedecer. Quando ela tentou parar de pensar em Deus, ela desmaiou. Caiu quase dura no chão. Então ele falou, não, para, já entendi. Ela não conseguia se separar da presença de Deus. Então, essas tentativas são difíceis, né? Para você permanecer ali com a sua inteligência, com a sua mente, né? Ali na presença de Deus, pensando em Deus. Então, pode ser que você fique segundos, pode ser que você fique 1 minuto, e depois você queira voltar, porque aquilo ali vai produzir um certo amor, né, no seu coração para você se unir a essa presença. Não é fazer igual, eu estava contando a história para a criança e falando do céu, alguma coisa, e aí ela falou assim, mas lá no céu tem brinquedo? Aí eu falei assim, não. Ah, mas tem cama? Eu falei assim, também não. Comida tem. Eu falei assim, também não. Aí ela fez assim, poxa, mas no céu não tem nada, eu vou fazer o que lá? Aí eu falei, vixe, Maria, agora, né? Aí eu fiquei olhando assim e falei assim, não, mas Deus é tão bom, que você não vai querer sair da presença dEle. A sua alma espera isso desde sempre, você está na presença de Deus, assim, amando Deus. Aí ela falou, mas sem comida, sem brinquedo e sem dormir? Aí eu pensei assim, nem vou perguntar se ela quer mais ir para o céu, né? Porque nem dá. Aí eu falei assim, depois eu vou ter que elaborar alguma coisa para fazer ela entender que o céu é bom. Já que ela entendeu que sem comida, sem cama e sem brinquedo, não vai ser uma coisa legal. Depois eu ainda tenho que falar com ela, né? Mas essa permanência, aí veja que o sacerdote depois ele saía, então uma pessoa na 7ª morada, né, que é essa plena união com Deus, ela pode fazer várias coisas, mas o coração dela está ali bem cativo, né, em Deus, como Santa Teresa, como Santa Gema e outros santos. A mente dela também ela pode pensar em lavar um copo, pode fazer outras coisas, mas já está ali todo o tempo pensando em Deus. Aí o sacerdote então saía e aí ia lá próximo ao altar dos sacrifícios, onde o bode expiatório estava amarrado, né? E aí ele pegava no chifre do bode. Eu não sei se lá no Nordeste tem um termo também. Vou pegar no chifre do bode. Não sei o que significa isso. Pode ser que, sei lá, venha daí, né? Ele pegava no chifre do bode e aí passava, como se passasse ali, era a confissão da época, né? Passasse ali os seus pecados e o pecado do povo para aquele bode, e aí lançava o bode lá no deserto, para o bode morrer. Ou seja, esse símbolo, nessas suas tentativas de permanecer na presença de Deus, você pega as suas aflições, as suas distrações, e coloca no bode e manda o bode embora, para longe de você. Deixa as distrações e as aflições morrerem, né, para que você consiga, mesmo em meio às coisas, permanecer ali na presença de Deus. Eu não sei se está ficando meio claro. Dá dando para entender? Pode passar um pouquinho, então.
Então, aí os querubins, pode passar agora, tudo. Deus falou como que deveria ser feito também, todo o material, toda a arca revestida de ouro, por dentro e por fora. Falou quantos quilos de ouro ia gastar cada coisa, né? Então, tinha que seguir todas as medidas aí de Deus. Então, essa é a estrutura da nossa alma também, para entrar na presença de Deus. Quem está fora está no mundo, né? Quem entrar... Acho que dá para passar algum slide, mas eu acho que eu já falei tudo. Dá para passar? Talvez. Ali o pátio, a pia, altar de sacrifício, o lugar dos santos, candelabro, altar de incenso, a mesa com os pães, o Santíssimo, né? E a Arca da Aliança. Pode passar mais um pouquinho? Eu também, pode passar? Eu falei toda essa questão do parque. Pode passar. Santo, Santíssimo, os pães, né? Na presença de Deus. Pode passar também. Aqui, em relação à Santa Missa, né? Só se aprendermos a rezar o Pai Nosso com os desejos intensos e sinceros, é o que vamos queimar os perfumes no altar dos perfumes, né? Então, aí são as nossas orações para subir esse incenso e ficar na presença de Deus. A atenção naquela pessoa que encontramos, né? Então, quando meditamos, nós buscamos estar numa presença, que é a presença do Verbo encarnado, que é Jesus, pela fé. E é mais fácil você conseguir fazer isso por meio da Eucaristia, porque Deus é tão bom, que por meio da Eucaristia você também tem um contato físico. É Jesus que está ali, né, na sua língua. Nem que seja por 10 minutos, até ele se dissolver e deixar de ter a própria substância ali de pão. Então, por 10 minutos, você tem que ter essa oração atenta. Nossa, eu estou tocando Deus, é Deus que está aqui. E saborear essa presença com atenção. Pode passar. O desejo de passar a porta estreita, a oração elevada aos céus como incenso é a esperança. E sempre que você reza, né, então você está aplicando as 3 virtudes teologais. A fé, que você crê naquela pessoa. A esperança, que você espera essa união, né, de amá-lo, né, e a caridade, que já é essa união, que é você estar ali junto com o próprio Cristo, ou a Santíssima Trindade. A Arca da Aliança também, aqueles 3 símbolos representam as 3 pessoas da Trindade, né? Tem várias analogias. Eu fiz um resumo, né? Mas isso aqui daria 6 meses, né? Mais ou menos para explicar. Pode passar mais um pouquinho? Pode passar? Aqui também é só, eu acho que alguns de vocês conhecem, são os 9 graus de oração, né? Junto com essas partes do tabernáculo. Mas pode passar também. Pode passar? Pode passar, acho que eu falei tudo isso. A arca, os 3 símbolos, sim. A Trindade também. Tem mais algo? Ali, né, a simbologia do Cristo na cruz, o véu se rasgando, né, para entrarmos nessa união com Ele. Pode passar também? Essa parte aqui, não sei se vai dar tempo de falar, mas talvez dê. Então, terminando o tabernáculo, vocês têm alguma dúvida ou pode perguntar depois? Se eu só... Depois? Tá bom. Então, essa questão da Arca de Noé, de onde eu falei aquele prólogo, né? Que o Hugo de São Vítor, nesse livro, ele vai falar que o homem, então, ele foi ferido na inteligência, né, e também na sua vontade. Então, 2 feridas. E essas feridas vão ser curadas por meio de 2 amores, né? Que é esse amor que está na inteligência, nas buscas das verdades, especialmente no conhecimento da suma verdade, que é o Cristo, e na prática de amá-lo.
Então, com isso, você vai ser curado. E ali, essa simbologia do livro, na Arca de Noé, quando Deus mandou esse dilúvio, né, lá no Gênesis, acho que Scott Hahn vai dizer que nunca tinha chovido na terra. A água da terra era a própria água do orvalho, que ficava ali de manhã, caía aquele orvalhinho, né? Então, quando eles viram toda essa tempestade e levaram anos para poder Noé construir a arca junto com os seus filhos, né? Os seus 3 filhos. E aí Deus ainda disse para Noé: enquanto isso, você vai evangelizando o povo. Então, Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. Ele quer que as pessoas se salvam. E a arca é a representação da igreja. Então, Deus, né, assim como fez com Noé, olha, chama o povo para a igreja, chama o povo para a barca. Né, eu quero que as pessoas se salvam. Mas o povo não quis. Né? E aí, quando Noé foi construindo a arca, vai dizer que até a altura da arca, que tem relação com os livros do Novo e do Antigo Testamento. Agora eu não me lembro a altura que Deus pediu para ser. Mas tem os níveis, né? Cada nível ali da arca é de acordo também com o nosso crescimento espiritual. Então, a arca era dividida, acho que em 4 níveis. A parte bem de baixo, bem sorrateira ali, que está bem perto da água, eram as criaturas mais rasteiras. Por exemplo, os lagartos, as cobras, serpentes, tudo aquilo ficava ali embaixo. E veja que é interessante, eu estava lendo algumas coisas sobre o purgatório, e aí falavam que o purgatório também tem níveis, né? E as pessoas que foram salvas pela graça de Deus, mas viviam como se fossem animais, cheios de paixões e de desordens, lá no purgatório elas estão tão próximas do inferno que elas se parecem com bichos. Chegam a ter chifrinhos assim, né? Tipo uma vaquinha. Então, por quê? Porque essas pessoas estavam ainda muito desordenadas, apesar de terem sido salvas, porque o purgatório já garante a sua salvação. Mas quando você vai se purificando e vai subindo de níveis, você vai parecendo mais com Deus, vai parecendo mais com o anjo. Então, ali tinha essa primeira etapa, né, que é a luta contra as paixões carnais. Aí, um pouquinho acima, já vinha os animais domésticos, né, que são aqueles animais que já têm as suas paixões mais domesticadas, embora às vezes ainda descem um pouco, mas estão tentando ali pela meditação, né, serem dóceis, né, ou serem domesticados. Os animais pela meditação não, mas o homem, né, essa analogia. E quando na parte mais superior estavam os seres humanos e as aves, que são aqueles que estão, então, que tem o ser humano que tem inteligência, né, e as aves que poderiam voar, né, assim, quando até o dilúvio parasse. Então, ele faz essa analogia, e aí essa analogia também está num livro com quase 300 páginas, e que dá esse desenho aqui, né? Que vai mostrar ali o barco, ou a arca, que é a igreja, tem um timoeiro, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está com o leme, ou timor ali, ele está dirigindo, como se fosse a divina providência, toda a arca, a barca que é a igreja, né? E ali tem as pessoas com seus níveis, tem tem o zodíaco, tem os temperamentos, tem tudo isso aqui, né? Que o Hugo de São Vítor vai demonstrar. E lá na cabeça de Nosso Senhor tem toda uma hierarquia celeste, né? Que são os anjos que já estão no céu e que chegaram no céu por conta os anjos não, né? Mas os humanos que podem chegar ali também por conta da meditação, chegaram à contemplação, que é a união com Deus. Então, as feridas da nossa alma se dá mais aqui na nossa inteligência e na nossa vontade, nessa busca desses níveis para chegar à contemplação com Deus.
Então, tem várias analogias aqui, né, dos pés cobertos. Jesus está sentado, né, ali como o Senhor, né, o Senhor do mundo, e que tudo que acontece na nossa vida, se tivermos fé e confiarmos, Deus é que está dirigindo, Deus é que está no comando, assim como Ele está no comando de toda a igreja. E eu acho que é isso, senão vou estourar aqui o tempo e não dá tempo. Tinha umas historinhas aqui dos alunos, mas eu posso contar depois. Contar uma? Então uma que daria certo com essa questão da gente usar o intelecto, né? Eu estava contando, tem uma criancinha que no 2º ano, então ela tem 8 anos, ela sempre fala, quando eu estou falando sobre o catecismo, ou alguma história sagrada, né? Ela sempre fala assim, você fala muito bem de Deus, mas eu não vejo Ele. Aí eu falo assim, mas como assim você não vê, você não reza? Eu rezo, mas do jeito que você fala, eu não vejo Ele. Aí eu falo assim, mas é porque Ele está dentro de você, você tem que crer, é a fé. Aí ela fala assim, tá bom, mas de todo jeito eu não vejo. Onde Ele está? Não, você tem que... Aí eu fui explicar sobre os santos anjos, que eles fizeram a consagração, e aí estava lá explicando como que você percebe, explicando para crianças, como que você percebe que o seu anjo da guarda está te falando na sua consciência. E aí eu usei disso, né? E achei bem legal. Falei assim para ela, Mariana, toda vez que eu entro na sala, você vem e me pede para tomar água, não é? Aí ela, sim, posso tomar água? Eu falei assim, não. Quem que fala, de onde vem esse desejo de tomar água? E ela, da minha sede. Aí eu falei assim, tá, mas onde você escuta que você precisa tomar água? Na minha cabeça. Então tira esse desejo de tomar água e escuta o seu anjo da guarda. Aí ela falou assim, mas ele não fala comigo. E como que quem fala com você para você ter sede? A minha mente. Então tira a sede e perceba, tira tudo que é seu desejo. Quando você está com sede, você pensa. E você pensa assim, nossa, eu quero tomar água e vou falar para a professora que eu preciso tomar água. Não é assim? É. Então por que você não escuta seu anjo da guarda? Porque ele não fala comigo. Eu falei assim, mas porque ele não vai aparecer para você. Ele vai falar nesse mesmo canal aí que fala, bebe água, está com sede. É nesse mesmo canal que seu anjo vai te falar. E ela, agora eu acho que eu entendi. Mas mesmo assim ele não está falando comigo. Então é um negócio que você tenta demonstrar, que você tenta fazer com que ela perceba, mas ela não vai conseguir, né? Então, isso aí foi engraçado. Outra coisa que eu queria falar, pode ser que tenha essa pergunta, é que nessas aulas de história sagrada, os pais eles têm que direcionar as crianças, sabe? Porque a Bíblia Sagrada, ela tem muitos temas que uma criança não pode pegar por conta dela e ler. Então, eu já tive assim algumas crianças curiosas, né? Que chegam na sala e falam, olha a minha Bíblia. Aí, quando eu vejo, a Bíblia Ave Maria, tudo bem. Mas aí, quando eu estou contando uma história, já aconteceu isso umas 3 vezes, né? Uma criança veio e falou assim, você não... Eu estava contando a história do rei Davi. E aí, falei assim, olha, o filho Absalão de Davi foi uma pessoa má, né? Muito desobediente. E aí a criança falou assim, ele não foi mais desobediente do que o filho Amós. Aí eu falei assim, e o que você entende disso? Aí ela, a senhora não contou a história, mas eu sei o que Amós fez. Aí eu falei assim, e onde você leu isso? Na Bíblia da minha mãe. E aí lá no caso, o Amós, ele vai violentar a própria irmã. Né? Então não dá para uma criança ler isso. Pode ser que ela não entenda, mas essa já tinha malícia para ela falar assim, que eu não contei, mas ela sabia que o outro foi mais maldoso do que o outro. Como que ela fez esse julgamento de quem é mais mal? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E outros casos também de Noé, depois foi da própria Diná. Então, são casos assim que lá no colégio a gente tem a Bíblia, né, que é o livro do Dom Bosco, a Bíblia Sagrada segundo Dom Bosco. Então, Dom Bosco já pula essas partes, né?
Então, isso não é muito difícil. Outra questão assim moral é que as crianças elas conseguem perceber por meio dessas leituras essa questão moral, porque a própria Bíblia vai dizer lá das pessoas que morreram de uma morte infeliz e de uma pessoa que morreu bem na presença de Deus. Então, quando eu contava a história de Eli, né? Eli foi um sumo sacerdote que caiu da cadeira e quebrou o pescoço, e aí fala assim, e teve uma morte infeliz. Aí ela já pensa assim, professora, será que foi para o inferno? Então, assim, eu não afirmo nada, que eu não vou falar assim, esse vai para o inferno, esse não vai. Mas a Sagrada Escritura mostra, e elas já percebem, né? Ele teve uma morte infeliz porque ele estava desagradando a Deus, né? Não corrigia os filhos dele. Então, os pais que não corrigem os filhos, né, professora, pode depois ter um problema com Deus, não é? Eu falo, sim, tá vendo? Assim foi Eli. Então elas conseguem perceber, né? Por exemplo, houve 2 suicídios, né? Mais ou menos nas últimas histórias, que foi Sansão, né? Que ele vive lá uma vida toda cheia de paixões, né? E acaba se envolvendo com mulheres. Eu não entro nesses detalhes, né? Só o que está ali na história. E aí depois Sansão, então, ele se oferta em sacrifício, destruindo o templo dos filisteus, né? O templo cai em cima dele, ele morre, mas ele mata ali ao mesmo tempo mais de 30 filisteus, que era aquele povo que perseguia o povo de Israel. As crianças vão e falam, mas ele foi para o céu, né? Porque ele se arrependeu, aí fala que ele se arrependeu e que aí, então, ele se matou, mas ele salvou muita gente, porque esse povo era mau, né? Ficava perseguindo o povo de Deus. Sim, então eles mesmos chegam a essa conclusão, né? E aí Saul, né? Então a história de Saul vai falar que ele também não estava cumprindo o que Deus pedia para ele. Saul rejeitou Deus. Saul começou a adorar outros deuses. E aí no final da vida o Saul vai e coloca a sua lança e se joga na lança e se mata. A professora foi e disse assim, nossa, isso é trágico. Aí as crianças ficaram assim, de boa, não achou nada assim escandaloso, né? E aí elas falaram, tá vendo também a morte do rei Saul? Ele rejeitou Deus, ele não quis saber de Deus. E quem não é amigo de Deus vai fazer o quê no céu, não é? Então eu não precisou de eu falar assim, esse está condenado, esse vai... Nada disso. Então veja que o próprio raciocínio das crianças nessas histórias, eles vão aprendendo uma vida moral, né? Então, com essas analogias. E eu acho que é isso, assim, de mais importante, né? Sem esquecer que tudo isso que eu falei é para que possamos chegar ao nosso fim último, né? Que é contemplar, amar, né? E conhecer, amar e contemplar a Deus. E é isso. Alguma pergunta? Ou estamos todos extasiados? Professora, a senhora estava falando sobre a parte do pecado do homem. O homem, ao cometer pecado, foi ferido em 2 lugares, na inteligência e na vontade, e foi salvo pelo amor. O primeiro é o amor à verdade, que salvou a inteligência. E o segundo amor, que salvou a vontade, qual é? Então, a verdade quando você busca pela inteligência esse conhecimento de Deus. E o amor é um só, que é Deus, que é o próprio Jesus, que aí ele vai restaurar toda a humanidade. Então, essas 2 feridas, na inteligência e na vontade, vai curar por essa busca dessa intimidade com Deus. Que aí você, conhecendo e amando a Deus, você vai chegar a essa sabedoria última, que é a contemplação do que é eterno. Então, essa cura acontece nessa busca dessa união com Deus. Que aí você é curado, a sua inteligência e a sua vontade. Mônica, eu queria fazer uma reflexão em cima dessa historinha que você contou. Eu não sei se eu consegui entender a historinha,
Mas assim, quando uma criança diz, mas eu não consigo ver Deus, mas eu não consigo escutar o meu anjo. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe sempre nos ensinou a ver Deus nas coisas, por exemplo, natureza, né? Olha a beleza de Deus, olha a riqueza de Deus, olha a potência de Deus, olha o poder de Deus. Então, eu penso que essa é uma linguagem muito simples de ajudar a criança a aproximar dessa verdade tão grande que não é acessível materialmente, logicamente. Então, é uma forma da gente apontar para a criança caminhos. Então no céu não vai ter brinquedo, não vai ter cama, não vai ter comida, não tem graça. E realmente, né, na cabeça de uma criança é isso mesmo. Mas se a gente vai ensinando a criança a entender as formas que Deus se mostra, para que ela tenha uma noção de como a gente consegue ir captando Deus, né? Então, na beleza da natureza, numa música bonita, num carinho do pai ou da mãe, tudo isso não é tão bom? Deus é muito mais. Né? É uma forma da gente ir indicando um caminho, né? A criança ter possibilidade de perceber essas experiências, né? E outra coisa que eu queria comentar é porque me pareceu que nessa última fala, com relação a situações da Bíblia que são muito duras e muito cruas, parece que vocês preferem retirar, omitir, é isso? Não entrar nesse assunto ainda com a criança, né? Tá, mas isso não deixa de ser falado, né? Como é que é? Dependendo da idade. Não, é porque sim. eu quero chegar na questão seguinte: se você está lendo uma leitura, um texto, e principalmente bíblico, para uma criança, é o que você depois também comentou. Elas são capazes de encontrar as próprias respostas. Tem hora que a gente fica naquele pudor, naquele escrúpulo, não, isso aqui eu não vou ler, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu vou pular. E a criança, ela consegue construir a forma dela responder aquelas questões. Ela vai criando o entendimento. Ou ela não vai nem se dar conta daquilo, e aquilo passa, ou ela vai tentar construir um entendimento. Quando ela não consegue entender, ela pergunta para a gente. Outra coisa também da Bíblia é que Jesus falava, né? Certas coisas aconteciam por causa da dureza do vosso coração. Então, esse é um ponto também da gente dizer do que acontece quando as pessoas têm um coração duro, quando as pessoas não abrem o coração para Deus, né? Porque o resto, a criança vai construindo esse sentido moral. Ela vai entendendo que há uma consequência positiva ou negativa. Eu falo isso, inclusive, também, porque a gente, agora adulto, começa a tomar consciência de personagens bíblicos que não eram nem um pouquinho bonitinhos. E que a gente só veio saber isso agora. Numa escola que se propõe a ser católica e que quer trazer essas crianças para uma profundidade, eu penso que é importante estar preparado para essas questões. Para que essas questões sejam colocadas de uma forma honesta, principalmente a gente fazendo essa formação, do que deixar que depois isso venha sendo colocado de uma forma distorcida. Tá? Então, só fazer essa reflexão. Sim. Quanto à primeira coisa, tudo que você falou, que tudo é muito bom, Deus é muito bom, eu ensino tudo isso. Só que ela não quer, ela quer tocar. Então, essa é a questão, né? Quando eu falo para ela, eu falo da bondade de Deus, que veja a sua mãe, a sua mãe te ama, você toca no amor da sua mãe, tudo isso eu falo com ela tentando trazer. Mas é que ela quer mesmo assim, esse desafio de tocar Deus. Então, isso ela não vai ter. E e eu tento explicar também isso, né? Não deixo ela sem nenhuma explicação. E quanto à outra questão, veja só, eu não sei como são os filhos de vocês, mas eu não tenho filhos, né? Sou celibatária. Mas as crianças do colégio, elas trazem uma pureza tão bonita, que não é uma questão de uma história que eu vou contar lá de um estupro ou de uma violência, que eu vou trazer para o imaginário da criança para ela pensar como seria isso. Não é hora. Eu não vou fazer isso. Não tem essa necessidade agora, de jeito nenhum. Então, a própria Bíblia fala, houve um caso, a Bíblia de criança, né? Houve um caso da filha de Jacó e que ela foi insultada. Foi insultada.
Pronto, utilizou essa palavra. Não deixei de falar que houve algum problema ali, que ela teve os irmãos foram vingar ela. Foi insultada, mas não vou dizer o que aconteceu para que uma criança que não tem contato ainda com as questões impuras, para que isso entre na mente dela, a dificuldade que ela vai ter, a dificuldade que nós temos de rezar hoje, com tantas impurezas. Não dá para fazer isso. Por isso que não dá para colocar uma Bíblia de adulto na mão de uma criança. Se ela não sabe, ela vai pesquisar, ela vai procurar. E ela vai começar, então não é questão de negar alguma verdade, não estou negando, não está na hora de falar isso. E também não vai ser eu, professora, que vou falar. Quem tem que tratar essas questões é o pai e a mãe, em casa. E se lá na frente ela for ver, se o pai e a mãe souber o momento certo, né? E tratar com a sua criança, quando ela for ver lá na frente, ela vai ter argumentos e ela vai saber o que é. Então, é nesse sentido, não é no sentido de esconder nada, não. É no sentido da questão da pureza mesmo. Certo? Não sei se eu respondi. Sim? Tá bom. Professora, sobre a questão da criança que falou que no céu não vai ter nada assim legal. Quantos anos ela tem? Ela tem 7, se não me engano. Porque exatamente nessa idade, né, que as faculdades humanas começam a se desenvolver melhor. Então, geralmente, até essa idade, a criança é muito apegada aos sentidos, né? Sim, exatamente. Os primeiros sentidos. Sim. E aí, quando eu pensando aqui, você falando, fazer um comentário em cima disso, por exemplo, ela fala, não vai ter nada legal, não vai ter brinquedo, não vai ter dormir, não vai ter comida. Mas é interessante falar assim também com a criança. O que de legal você aprendeu nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos que você não sabia? Eu aprendi isso. Você gostou? Gostei. Então, no céu vai ser a mesma coisa. Nós vamos aprender muitas coisas que aqui a gente não sabe. E aí é bom até ler aquele trechinho, né? Nem os olhos humanos viu, nem o humano ouviu ou sentiu. São aquelas coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, é encher a criança de esperança, sabendo que vai vir coisas muito mais legais do que brincar, muito mais legais do que comer, que a gente ainda não sabe. Sim, exatamente. Os níveis, né, de uma criança até chegar na idade da razão pode ser diferente. Eu falo para eles, alguns que têm 7 anos já fizeram a primeira comunhão e já comungam. Belezinha, assim, bonitinho. Mas tem uns que estão com 10 e não sabe ainda quem que é Jesus. Não tem esse contato. Eles, às vezes, pode ir na fila da comunhão e volta, e vai brincar no banco, e vai bater no irmãozinho. Então, é essa questão da maturidade para se chegar a essa idade da razão. Se uma criança com 5 anos, 6 anos, já sabem que é o Cristo que está ali na Eucaristia, já sabe que é Jesus, já tem esse entendimento, recebe Jesus, volta para o seu banquinho, fica lá naquela piedade, naquele recolhimento, saboreando o Cristo que está dentro dele. Mas não tem 7 anos, essa criança já entendeu quem é que está ali. E pode ser que uma de 10 está comungando de qualquer jeito e não entenda. Então, essa é a questão, assim, né, que alguns padres aceitam dar para uma criança de 7 anos, outros não. Talvez por esse cuidado. Porque tem realmente crianças de 10 anos que não sabem. Não leva a sério mesmo quem é que está ali. Professora, sobre essa questão de cuidado imaginário, é muito importante. Eu trabalho com restauração de casamentos. E aí, se o casamento está bagunçado, como que não vai, né, o que não acontece na cabeça de uma criança? Então, os pais chegam para mim falando, ela está muito ansiosa, inclusive falando, ela não consegue ter contato com Deus de justiça, o grau de ansiedade dessa criança, o imaginário está extremamente corrompido. Então, ela não tem maturidade emocional nem para ter esse contato com Deus de justiça. E o que eu falo? Então, você vai só apresentar a ela o Deus de misericórdia. Por quê? Porque ela não tem condições emocionais para isso. Então, esse ponto da gente ter esse cuidado é importante. Se uma criança, né, como a senhora falou,
está lá com 10 anos, mas não consegue reconhecer Jesus, ou está passando por um momento emocional que ela não tem força emocional para isso, não é a hora dela ter contato com isso. Então, a gente precisa ter esse discernimento. E, às vezes, assim, nossa, mas você é tão religiosa e falando com um pai para não apresentar para uma criança de 10 anos, de 11 anos, né, para diminuir o acesso a esse Deus de justiça, é necessário. Para não ter que encher aquela criança de remédio de ansiedade, para não ter que dopar aquela criança. Então, o processo é de limpeza do imaginário dela. E essa limpeza é exatamente esse caminho, ter discernimento com o que será apresentado. E aí a pergunta, até qual idade uma criança com uma condição emocional normal, a gente pode apresentar a Bíblia que a gente lê, né? A Bíblia que a gente, dos adultos, e a partir de qual idade? Então, no colégio eu tenho alunos até os 14 anos, né? E eu não recomendo ainda, né? Claro que eu não falei assim, olha, não é para ninguém ler a Bíblia, lógico que não, de jeito nenhum. Mas eu ainda não recomendo, porque esses alunos, uma vez eu comentei alguma coisa que agora eu não lembro, e uma criança de 13 anos veio perguntar para mim o que era aquela palavra, e eu falei, poxa, veja a inocência dessa criança, não sabe o que é isso até hoje. Então, como eu disse, quem vai saber isso são os pais. Então, isso é uma responsabilidade do pai. E na questão, quando eu falo da justiça de Deus, veja, olha só o que aconteceu com os filhos de Moisés. Então, eu trago sempre para essa questão moral, sabe? E aí, Sim. Sim, e sempre o amor de Deus, né? E aí eu estou sempre mostrando, veja como Deus é bom, olha só, mandou o dilúvio para ver se o povo se consertava, ainda não, e depois deu mais oportunidade para o povo, e aí dava comida para o povo pedia carne, Deus dava, pedia isso, Deus dava, o povo começava a adorar outros deuses. Veja a bondade de Deus, veja como Deus é paciente, veja o amor de Deus. Então, estou sempre trazendo isso assim, bem claro. Né? Quando eu mostro alguma coisa assim falha moral do ser humano, eles já estão assim bem dentro desse amor de Deus. Bom, então vamos agradecer mais uma vez a professora Mônica. Deus vai colocando na vida da gente as pessoas que Ele quer que a gente encontre. Eu encontrei a professora Mônica, a professora Alexandre, lá em Montes Claros, no Congresso de Educação, né, preparado pela Maria Tereza, que já esteve aqui conversando com a gente, nos ensinando. E o que é bom a gente tem que repartir. Tá? Então, muito obrigada. Bom, então temos o nosso intervalo, mas antes do intervalo eu queria que vocês pegassem a folhinha.